Senhor gostaria de que dividisse em 4 ou 8 pedaços essa pizza? Ah, mano, faz em 4 pra mim, por favor. 4 em 4, porque 8 é muito pra mim. Meu Deus. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Gêmeas da Matemática! E hoje o nosso assunto é frações equivalentes. Você se lembra quando você fazia cálculos com frações? Sempre precisava simplificar, mas nunca entendia o porquê disso? Verdade. A gente pegava uma fração, transformava ela em outra, mas por que será que isso dá certo? É isso que vocês vão conferir na nossa aula de hoje. Vocês vão compreender essa mágica da matemática. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, Deixe seu like e ative o sininho. Você já viu por aí igualdade de frações com números diferentes? Por que será que tem esse sinal de igual entre essas frações? Será que 1/2 é realmente igual a 4/8? Isso é o que chamamos de frações equivalentes. Na palavra equivalente, equi quer dizer igual e valente é o valor. E se a gente olhar no dicionário, equivalente quer dizer que tem igual valor, ou seja, representam valores iguais. Então podemos dizer que nós duas somos frações equivalentes? Ainda não percebeu? Você parece minha irmã gêmea. Nossa, Lívia! Bom, então vamos entender por que essas frações possuem o mesmo valor. Imagina a seguinte situação. Eu tenho 3 pizzas. A primeira eu dividi em 2 partes iguais e peguei uma parte. Então a fração que eu comi é 1/2. A segunda pizza, ao invés de dividir em 2 partes, eu dividi ela em 4 partes iguais e peguei 2. Então a fração do que eu peguei é 2/4. E a última eu dividi em 8 partes iguais e peguei 4. Então a fração é 4/8. Assim, eu tenho 3 frações com valores diferentes e essas 3 frações são frações equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade. Lívia, mas como eu sei que essas frações são realmente frações equivalentes? Vou mostrar para vocês. Se vocês observarem os desenhos das pizzas, vão perceber que em todas elas eu peguei a metade da pizza. Portanto, podemos dizer que meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8, pois essas frações representam a mesma parte do todo. Ah, entendi. E tem como a gente verificar isso sem precisar fazer o desenho? Sim, também podemos verificar que essas frações são iguais fazendo a divisão. Lembra que toda fração é uma divisão? E fazemos o numerador, que é o número que está em cima, dividido pelo denominador, que é o número que está embaixo. Vamos fazer essas divisões? Viu só, Leila, que legal? Todas elas deram o mesmo resultado, comprovando assim que elas realmente representam a mesma quantidade. E por isso nós chamamos de frações equivalentes. Legal. E além desse método, temos mais outros 2 métodos que nós podemos utilizar para verificar realmente se as frações são equivalentes ou não. Isso. Outro método consiste em a gente verificar se está multiplicando ou dividindo por um valor. E esse número que nós vamos multiplicar ou dividir, lembra que tem que ser diferente de 1, porque se eu multiplicar por 1 e dividir por 1, vai continuar a mesma fração. E também tem que ser diferente de 0, porque nós já vimos nos vídeos anteriores que não existe divisão por 0, né? O denominador nunca pode ser 0. Exatamente. E outra observação é que quando formos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, nós estamos simplificando a fração. Ou seja, estamos escrevendo a fração com os menores números possíveis. Quando diminui, nós chamamos de simplificação. E esse assunto nós veremos nas próximas videoaulas. Vamos ver esse exemplo. 2/4 é realmente igual a 4/8? Bom, 2 para 4 no numerador está aumentando. Então, isso quer dizer que ele está multiplicando. 2 vezes quanto que dá 4?
2 vezes 2. Então, para ser equivalente, o denominador a gente tem que fazer o mesmo, ou seja, multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Então, 2/4 é realmente igual a 4/8. Ou seja, essas frações são equivalentes. E nós podemos fazer isso ir multiplicando em cima, embaixo, ou dividindo por outros números e obtermos assim várias frações equivalentes, quantas a gente quiser. Então se eu quiser multiplicar por 10, então 2 vezes 10 é 20 e 4 vezes 10 é 40. Então 20 e 40 avos também é uma fração equivalente. Ou seja, se eu dividir em 4 partes e comer 2, é o mesmo que eu dividir em 40 pedaços e comer 20. Isso mesmo. O outro exemplo, 9/15 é realmente igual a 3/10? Bom, no numerador 9 para 3 diminuiu, isso quer dizer que está dividindo. 9 dividido por quanto que dá 3? 9 dividido por 3. Então, embaixo nós temos que fazer o mesmo, dividir por 3. Porém, 15 dividido por 3 vai ser igual a 10? Não, teria que ser 5. Então, 9/15 não é equivalente a 3/10, ou seja, não representam a mesma quantidade. Isto é, não são frações equivalentes. Vamos ver agora outro exemplo com outras frações? Relembrando, quando multiplicamos o numerador e denominador pelo mesmo valor, obtemos frações equivalentes. Então, 3/4. Se a gente multiplicar por 5, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Então, 3/4 é o mesmo que 15/20. Agora, se eu quiser pegar uma outra fração equivalente, eu posso pegar a partir do 3/4 ou a partir do 15/20. Então, por exemplo, 15/20. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, 15 vezes 3 dá 45, 20 vezes 3 dá 60. Então, nós podemos falar que 15/20 é igual a 45/60. Ou ainda podemos falar que também é igual a 3/4. E quando dividimos numerador e denominador pelo mesmo valor, também encontramos frações equivalentes. Então, 45/60. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, vamos obter 15/20. Se eu dividir por 5, vamos obter 3/4. 3/4 já não tem mais como a gente simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. E aí nós chamamos de fração irredutível. Irredutível é quando não dá mais para mudar ela, é o menor número que a gente consegue achar. Então, assim, nós conseguimos encontrar várias frações equivalentes, multiplicando ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vamos analisar agora essa situação por meio de um desenho? A fração 45/60 significa que a figura foi dividida em 60 partes iguais e eu vou pintar 45. Só que eu posso também dividir esta mesma figura em menos partes e obter a mesma quantidade da primeira. Para isso, eu terei que pintar 15. Para simplificar mais ainda, posso dividir essa figura em 4 partes iguais e pintar 3, e assim obter a mesma quantidade que nas divisões anteriores. E agora vai uma dica para vocês. Em relação a esse exemplo que a Lívia acabou de explicar para vocês, quando a gente tiver duas frações e quiser saber se elas realmente são equivalentes ou não, ao invés de tentarmos descobrir se uma delas foi multiplicada ou dividida pelo mesmo valor para chegar na outra fração, nós podemos apenas fazer a multiplicação cruzada. Se der o mesmo resultado, elas são equivalentes, e se não der, elas não são equivalentes. Nós chamamos de multiplicação dos extremos pela multiplicação dos meios. Vamos verificar nos mesmos exemplos anteriores. Então, 2/4 igual a 4/8. Se a gente multiplicar cruzando, nós temos 2 vezes 8, 16, 4 vezes 4, 16. Como deu o mesmo resultado, elas são equivalentes. E a outra, 9/15 igual a 3/10. 9 vezes 10 é 90 e 3 vezes 15, 45. Não deu o mesmo resultado, portanto, não são equivalentes. Então, essas são as estratégias que vocês podem utilizar para saber se duas frações ou mais são equivalentes. Vamos para a revisão da nossa aula de hoje. Hoje vocês aprenderam o que são frações equivalentes, que nada mais é do que frações que representam a mesma quantidade, ou seja, a mesma parte do todo. Isso, elas vão ser números diferentes, mas vão representar a mesma quantidade.
E para saber se duas frações ou mais são equivalentes ou não, basta fazermos a divisão dessas frações e comparar se são o mesmo valor, ou verificar se a fração foi dividida ou multiplicada pelo mesmo número em cima e embaixo para chegar na outra, ou ainda fazer a multiplicação cruzada. Se der o mesmo resultado, são equivalentes, e se não der, não são equivalentes. Hashtag partiu atividades. E aí vai uma dica para vocês. Pause o vídeo e tente responder. Depois volte e veja se você acertou ou não.